Glória a Deus. Que dias temos vividos. Estava comentando com os pastores ali embaixo ali, hoje vai ser uma noite difícil de pregar. A irmã usou meu texto base. A apóstola ontem fez a introdução da palavra. Hoje é só deixar o derramar do Espírito, né? Mas creio que Deus já está aqui no nosso meio. E acredito que coisas maravilhosas Ele fará nessa noite. Não só na minha vida, mas na sua vida, na sua casa, na sua história. Amém ou não? Queria que você pegasse a sua Bíblia. Glória a Deus. Para ler um versículo que a Thaís acabou de ler. Lá em 2 Coríntios 9:10, diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém, Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar na tua casa, ministrando a tua palavra. Pai amado, que não venha ser eu, que venha ser o teu Santo Espírito. Tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Fala, Senhor, através das minhas palavras, que aqueles, ó Pai, que entraram aqui, ó Deus, não saiam da mesma forma, mas saiam transformados, mudados, restaurados com o seu milagre. Em nome de Jesus, pode tomar o teu assento. Enquanto você senta, eu queria agradecer a oportunidade ao nosso bispo, à nossa pastora, aos meus pastores que aqui estão presentes, e agradecer por me permitir estar à mesa com vocês. É um prazer imenso caminhar ao lado de vocês, servir nessa casa. Para mim é sempre honroso estar servindo, né? E obrigado pelos momentos que nós temos vividos, inclusive o de segunda-feira. Eu não sei como é que foi nas redes sociais, gente, mas segunda-feira o bispo tentou marcar uma reunião com os homens do cartel, e aí dentro do grupo houve-se um montinho, né? Eu ia falar o movimento MST lá, mas é pesado, né? E houve-se um montinho 2 vezes, cara. A gente não conseguiu marcar essa reunião, tivemos que abrir outro grupo. Marcamos a reunião e, não muito contente em bagunçar a nossa organização, apareceram lá. Mas foi uma noite extraordinária. Queria agradecer às meninas por fazer daquele momento um momento inesquecível nas nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos falar de fé. Semente da fé. Estamos vindo de uma sequência de 7 ministrações, hoje é a 8ª. Falamos aqui de diversos temas, de diversas sementes. Foram liberadas várias palavras em nossas vidas, várias promessas, vários decretos, vários propósitos. E hoje, assim, para mim é uma honra também estar encerrando essa campanha e falando sobre fé. E eu queria que você repetisse algo comigo. Bem forte, viu, gente? Igual como foi da última vez que eu preguei, por favor. Quando eu deposito a minha fé em uma semente, eu colho milagres. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração para hoje. Quando eu deposito a minha fé em uma semente, eu colho milagres. E o que é semente? Semente, eu tentei pesquisar, mas é muito complexo de explicar, e eu não vou conseguir. Mas é algo que foi divinamente criado por Deus para produzir nessa terra. E o que é fé? Quando nós vamos contextualizar a fé, como que nós resumimos a fé? Lá em Hebreus 11, diz assim, 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é o que a Bíblia diz.
Mas trazendo para o nosso contexto, saindo um pouco do contexto bíblico e trazendo para o que a gente vive, fé nada mais é do que a dependência de Deus. É eu querer dar um passo, pastor Felipe, e acreditar que aqui Deus vai colocar uma plataforma para eu continuar caminhando. Fé é depender daquilo que Deus tem para a minha vida. É eu acreditar, mesmo sem entender, mesmo sabendo que aqui não tem nada para eu pisar, é eu pisar e esperar Deus colocar uma plataforma e me sustentar. Isso é fé. E a caminhada de fé, ela é uma caminhada que não tem volta. Quando você começa a caminhar por fé, não tem volta. Porque você dá um passo, Deus coloca uma plataforma. Você sobe de nível, Deus coloca mais uma plataforma. Sobe outro nível, Deus coloca outra plataforma. E para Ele te sustentar, Ele vai sempre fazer com que você não olhe para trás, tirando aquilo que Ele colocou atrás e projetando coisas novas para frente. Então eu vou caminhar em fé, de fé em fé, dependendo daquilo que Deus tem para nós, dependendo daquilo que Deus tem para mim, sem olhar para trás. E não sei na sua Bíblia, mas na minha, o capítulo 9, ele tem um subtítulo. O meu capítulo 9, ele tem um subtítulo, que é Semeando com Generosidade. Não sei na sua Bíblia, mas na minha, eu tenho 3 versões que eu uso para fazer esboço, e as 3 têm esse subtítulo, Semeando com Generosidade. E ele começa lá no verso 6, que diz assim, ó: aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia com abundância, colhe com abundância. O que eu queria contextualizar aqui é que a carta de Coríntios, isso aqui está lá em 2 Coríntios, ela é uma carta escrita por Paulo, é uma continuação de 1 Coríntios, assim como outras cartas que ele escolhe. E a carta de Coríntios é um ensinamento de Paulo à igreja. São algumas instruções que Paulo quer dar à igreja. E aqui no capítulo 6, quando ele fala que aquele que semeia pouco, colhe pouco, e aquele que semeia muito, colhe muito, eu vejo que existe uma promessa nesse versículo. Eu vejo que Paulo está falando, olha, aquilo que você depositar com abundância, Deus vai ser generoso na sua vida. E lá no verso 7, continuando, diz assim, que cada um contribua conforme o seu coração, não com tristeza, ou por obrigação, ou por necessidade. Ou seja, se você está com o coração disposto a sacrificar, a colocar no altar, não com tristeza, não com pesar, não se lamentando, Deus ele vai ser generoso em te abençoar. Olha isso, mas como assim? Você veio para falar de semente, você veio falar de oferta e está falando de semente. Desculpa, você veio para falar de fé e está falando de semente. É porque eu queria contextualizar com vocês que a semente da fé, ao meu ver, ela tem 3 pilares. O primeiro e mais importante é a oração. E quando eu fui ler, quando eu fui estudar e que eu fui orar e que Deus colocou esse versículo no meu coração, eu vi Deus falando, olha, tudo aquilo que nós temos para semear no altar, muitas das vezes nós falamos que, como foi ministrado aqui, nós semeamos nossos dízimos e nossas ofertas. Mas o que é a semente? A semente é tudo aquilo que eu consigo produzir, que eu consigo multiplicar. Então, se eu estou aqui na igreja e eu sei arrumar as cadeiras, eu arrumar as cadeiras vai se tornar uma semente quando eu começar a treinar outras pessoas, a multiplicar a outras pessoas a arrumar cadeiras. Se eu toco no louvor, quando eu começar a multiplicar aquilo que Deus colocou na minha vida, é uma semente que eu estou semeando.
E a segunda é o louvor. A primeira oração e a segunda louvor. Ou seja, a oração eu utilizo ela para semear, para lançar. Quanto mais palavras em abundância eu lançar diante dos pés do Senhor em forma de oração, mais sementes eu tenho no reino, mais Deus olha para mim. A palavra de Deus diz que Ele busca adoradores em espírito e em verdade. E com louvor eu rego essas orações, e eu faço com que essas orações brote e alcance os céus. E o terceiro pilar são as lágrimas. E as lágrimas falam de sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, eu olho para o sacrifício que foi feito na cruz. Porque sacrificar não é fácil. Sacrificar dói. Sacrificar machuca. Sacrificar muitas das vezes vai ser insuportável. E assim é a nossa vida de oração. Muitas das vezes nós achamos que é um sacrifício fazer o que diz lá em Mateus 6, quando a Bíblia manda eu entrar no meu quarto, fechar a porta e orar no secreto. E eu acho que vai me faltar aquele tempo que eu estou dedicando a Deus. E eu acho que quando eu colocar os joelhos no chão, eu vou levantar e eu não vou aguentar, porque pode machucar. A palavra diz que Deus dá semente ao que semeia. E quando você entra para dentro do seu quarto de oração e começa a semear sementes de fé em forma de oração, Deus começa a gerar no teu coração palavras e mais palavras, orações e orações, e começa a ministrar, e começa a te levar a um novo nível, e começa a te trazer a intimidade com Ele. Deixa eu te falar algo. Na semente de fé, não existe nada mais poderoso do que a oração. A oração é a base de tudo. A oração, ela tem o poder de mover os céus ao seu favor. Marcos 11, 23 diz assim, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Ei, deixa eu te falar, existe uma promessa de Deus, que quando você ora, que quando você semeia em oração, e quando você tem fé e diz ao monte, ei, erga-te e lança no mar, aquele monte irá se levantar e irá se lançar no mar. Quando você olha para a sua dificuldade e fala bem assim, ei, dificuldade, erga-te e some daqui. Ei, problema, erga-te e some daqui, lança-te no mar. Ei, enfermidade, erga-te e lança, some daqui. A palavra de Deus diz, olha só o que diz o verso 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirem, orando, crede, recebede e tê-las-eis. A semente da fé, transformada em oração, lançada no altar e regada com lágrimas, ela se transforma em milagre. E eu sei que para você, assim como para mim, é difícil sacrificar, é difícil se doar, é difícil cumprir com o que acabamos de falando aqui, que é caminhar de fé em fé, é depender de Deus, é depender do Espírito Santo do Senhor, é depender das promessas que Ele tem para nós. Ei, muitas das vezes não é fácil, muitas das vezes não é fácil encerrar um ciclo e começar um novo ciclo. Mas eu vou te falar, quando você está baseado na semente da fé, em forma de oração, ei, a palavra de Deus diz que o fardo é leve. Mesmo que seja doído sacrificar,
mesmo que deixe as marcas, a palavra de Deus diz que das minhas feridas saia poder para curar. Por isso que é difícil sacrificar, por isso que machuca, por isso que é doloroso, porque é necessário que você tenha marcas de fé, para que outras pessoas sejam impactadas, para que outras pessoas sejam curadas, através daquilo que você viveu em Deus. Não deixe de plantar uma semente de sacrifício, porque vai doer. Não deixe de plantar uma semente de fé, porque vai machucar. Porque através dessa semente é que virá o teu milagre. Não deixe de colocar no altar uma semente pelo simples fato de que irá te fazer chorar. Porque o choro, ele rega. E a semente de fé misturada com choro gera milagres. Salmos 126:6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo contigo os seus molhos. Deixa eu te falar, você está no caminho certo. Quando Deus colocar no teu coração que você deve fazer um sacrifício, você está no caminho certo quando você está no seu quarto orando, ajoelhado, chorando e clamando, se sacrificando. Porque a Bíblia diz que quem semeia chorando, colhe com alegria. E diferente das maldições, as bênçãos que Deus tem para nós, diante do sacrifício, as maldições, ela tem uma característica, que ela acompanha até a nossa 4ª geração. Só que a outra característica que tem é que se hoje, e eu quero liberar sobre a sua vida, que se existe alguma maldição, está quebrado hoje em nome de Jesus. Ela não vai te acompanhar até a tua 4ª geração para ser quebrada. E diferente da maldição, as bênçãos alcançam até 1000 gerações. Ei, deixa eu te falar algo. Aquilo que você planta nesse altar hoje, o seu filho vai colher. Você planta no altar hoje, o seu neto vai colher. Você planta no altar hoje, o seu bisneto vai colher. Até a sua 1000ª geração existirá bênção através daquilo que você plantou no altar. Sementes de fé. Sementes de fé serve para abençoar a próxima geração. Sementes de fé serve para suprir a próxima geração. Semente de fé serve para não deixar as maldições que foram quebradas hoje não passar para as suas próximas gerações. Porque não existe a maldição caminhar com a bênção. Ou você caminha debaixo da bênção ou debaixo da maldição. E você vai sair daqui hoje caminhando debaixo das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Êxodo 25 diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª geração daqueles que me odeiam. Deuteronômio 7:9 diz: saberá, pois, o Senhor seu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guardará a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Semente de fé gera milagre. Quando eu caminho por fé, quando eu dependo, e a Bíblia vai falar que quando eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé do tamanho de um grão de mostarda,
tem o poder para fazer infinitamente mais. Basta eu crer. Basta eu caminhar por fé. Basta eu caminhar por fé. Sementes da fé geram um legado de colheita para as próximas gerações. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos irão colher os frutos de que um dia você plantou no altar. Tem uma, eu não vou me recordar agora, mas tem uma planta que ela demora 100 anos para dar fruto. E tem uma história que diz que existia um sábio, e esse sábio estava plantando essa planta. Como é que é? Tâmara? Acho que não é. E existe uma história que tem um sábio que estava cultivando uma plantação dessa semente. E aí uma pessoa chegou e falou para ele assim: por que o senhor está cultivando e plantando estas sementes? Se o senhor não vai colher, não vai desfrutar dos frutos. Essa planta, ela demora 100 anos para crescer. Ela demora 100 anos para dar frutos. E ele falou: o que eu planto hoje não é para o meu benefício. É tâmara mesmo? Mas para a minha próxima geração. E a próxima geração da minha geração que irá colher os frutos daquilo que um dia eu plantei. Eu queria contar uma história aqui. Eu até comentei com a Crica, eu falei: cara, será que se eu falar dessa história aqui é forçação de barra? Ela falou: não. Eu falei: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai confirmar. E eu queria falar do João Pé de Feijão. A história de João e Pé de Feijão, talvez você tenha ouvido na sua infância sobre essa história. Mas é a história de uma família pobre, onde era a mãe e o filho. E a única coisa que eles tinham era uma vaquinha que dava leite. E até um certo dia eles não tinham mais nada. E a mãe virou para João e falou bem assim: João, pegue a nossa vaca, vá até a cidade e venda. E compre mantimentos para nós continuarmos sobrevivendo. E assim João fez, pegou a vaquinha. E no caminho de ida para a cidade, ele encontra uma pessoa. E essa pessoa fala: olha, eu tenho alguns feijões, esses feijões são mágicos. Se você jogar na terra, você vai colher coisas extraordinárias. E João acreditou naquilo que aquela pessoa que o encontrou falou para ele. E ele trocou ali a vaquinha por esses simples feijões. Quando ele chega em casa, que ele vai falar com a sua mãe, a mãe dele fala: menino, você está doido? Como é que você troca a nossa vaca em 3 feijões? E a história diz que não tinha mais o que fazer, apenas plantar. E quando eles plantam aqueles feijões, e aí você já conhece a história, que cresce um pé de feijão enorme e alcança os céus. Wallace, o que você quer ministrar na minha vida com a história do João e o pé de feijão? É simplesmente para te falar que as sementes de fé que você plantar nesse altar vai alcançar os céus. E você vai viver o extraordinário da presença de Deus. Você vai viver todas as porções que Deus tem para a sua vida. Olha só o que diz lá em Salmo 112, 2. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Verso 3: prosperidade e riquezas haverão na sua casa, e a justiça permanecerá para sempre. Você colhe riqueza, mantimentos e justiça.
Esses são os frutos da semente de fé. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus tem uma porção repartida nos céus para você nessa noite. Eu quero sair daqui com a minha porção que Deus separou nessa noite. E eu creio que você vai sair daqui com a sua porção que está separada por Deus nessa noite. E eu aprendi com essa ministração alguns pontos. Que o Senhor, Ele dá sementes ao que semeia. E quanto mais eu semear fé, mais eu vou colher fé. Quanto mais eu plantar fé, mais eu vou colher fé. E todas as vezes que eu pegar a minha fé e depositar numa semente, eu vou colher riqueza, prosperidade, mantimentos e justiça. Como foi falado aqui na oferta, basta apenas plantar. E eu queria que você saísse daqui nessa noite entendendo que a semente da fé, plantada no altar e regada com as suas lágrimas, para você colher os seus milagres, precisa de um crescimento. E a palavra de Deus diz que quem dá o crescimento é Deus. E Deus está dando crescimento aqui hoje. Talvez você tenha vindo nessa jornada de fé e não tem colhido, e não tem recebido, não tem visto da parte do Senhor as promessas se cumprir. E eu estou aqui para te falar que você tem que semear, regar e esperar o crescimento do Senhor para poder colher os seus milagres. Isaías 60:22 diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Quando for no tempo e a hora certa do Senhor, Ele fará prontamente. E eu acredito que a partir de hoje você vai começar a ver o tempo do Senhor se revelar na sua vida. O tempo do Senhor se revelar prontamente na sua casa. O tempo do Senhor se revelar prontamente na sua empresa, no seu trabalho. O tempo do Senhor se revelar prontamente naquilo que você tem semeado com fé nesse altar. Naquilo que você tem semeado com fé no seu quarto de oração. Naquilo que você tem semeado com fé, naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Tem uma outra história na Bíblia, e aqui eu já encerro, que é uma oração, que talvez seja a oração que mais mexeu os céus na Bíblia, que é a oração de Ana. E muita gente fala que a oração de Ana mexeu com o coração do Senhor. Só que existe um outro lado. Existe uma semente que Ana planta no altar, que ela fala: Senhor, se o Senhor me der, não vai ser meu, mas vai ser teu. E a palavra de Deus diz que essa oração, ela é feita com lágrimas. Ana estava plantando algo que ela ainda nem tinha colhido, que era um filho, no altar, e com lágrimas semeando aquilo que um dia ela iria colher. E a palavra de Deus diz que Ana, logo depois, ela gera o próximo profeta daquela geração. Deixa eu te falar, Deus te trouxe aqui hoje
para te falar que essas lágrimas que você tem derramado no altar são apenas para regar as sementes que você tem semeado, mas que lá na frente Ele está dando o crescimento do seu milagre. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, e eu queria orar com você nessa noite. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, graças te damos, Deus. Graças te damos pelas tuas palavras, pelaquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, no nosso meio. Pai amado, graças te damos pelas tuas misericórdias, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos instrui aquilo que o Senhor quer fazer, ó Pai, em nossa vida. Pai amado, graças te damos, porque o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai, de estar próximo de Ti. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de semear, ó Pai, fé no Teu altar. Pai amado, graças te damos que o Senhor nos deu a oportunidade de colher milagre no Teu altar. Então, ó Deus, eu oro, ó Pai, pelos meus irmãos dessa noite, que, ó Pai, assim que eles pegarem, ó Pai, esta semente, ó Pai, assim quando eles semearem, que, ó Deus, eles colham aquilo que o Senhor tem para eles, que eles colham em abundância. Pai amado, a Tua palavra diz, ó Pai, que nós colheremos com abundância. Pai amado, faz isso no meio do Teu povo, faz isso, ó Pai, nos Teus filhos, na vida dos Teus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa dar o crescimento, ó Pai, às sementes que têm sido plantadas, que o Senhor possa dar o crescimento, ó Pai, na fé dos meus irmãos, ó Pai, que o Senhor possa dar o crescimento, ó Pai, nos milagres, e que, ó Pai, eles venham testemunhar da parte do Senhor, o que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida deles. Amém, Deus, assim eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para encerrar, eu não tinha nem falado com o pastor sobre isso, mas Deus colocou no meu coração de nós fazermos um ato profético, pastor. Aqui nós temos a semente e aqui nós temos terra. Eu queria que quando você recebesse a sua porção de hoje, você selasse essa semente de toda essa campanha, plantando naquela terra, colocando tudo aquilo que você, todas as palavras que você recebeu, em forma de semente de fé. Amém ou não? Coloque-se de pé.